Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Only believe, only believe, all things are possible. Only believe, only believe, only believe, all things are possible. Only believe. Shalom, povo de Deus, povo abençoado, graça e paz vos seja multiplicado. Bom é estarmos aqui mais uma vez na presença de Deus, reunidos, primeiro dia da semana. Nós estamos aqui começando a semana abençoada na presença de Deus. Ontem nós estivemos em Jaú, uma viagem muito abençoada, com a proteção de Deus e com a presença de Deus no culto. Uma pena que a internet lá não conseguiu transmitir pelo canal. E às vezes, por mais boa que seja a internet, o inimigo entra, né? Ele não gosta, e foi algo muito especial, a presença de Deus. Ontem, os irmãos, graças a Deus, feliz, irmão Firmino, irmão Raimundo, e agora ontem mais uma irmã se posicionou ao nosso lado, tomando a ceia. O seu esposo tomou a ceia também conosco ontem, pela primeira vez. Irmão Sebastião, irmã, acho que é Margarete o nome da irmã, Deus abençoe. Irmão Renato foi com a gente ontem, e tudo por Deus, né? Ele veio um sentimento nele de ir, acho que na quinta, né, irmão Renato? Não falou nada, e aí veio um sentimento em mim de convidá-lo para ir conosco nessa viagem. E ontem eu errei acerca do irmão Firmino. Quero até pedir perdão para o irmão Firmino. Eu falei, olha, quase 2 anos já indo em Jaú, e sempre eu dizia para os companheiros comigo, irmão Firmino vai estar no portão me esperando, pode ver. Toda vez, lá estava o irmão Firmino esperando. Não sei quanto tempo ele fica no portão ali. Só que ontem nós saímos mais cedo, então aí ele não teve como ele planejar, né? Mas eu disse para o irmão Renato assim, irmão Renato, o irmão nunca veio aqui, é a primeira vez, mas ele vai falar o teu nome, ele vai falar o nome da tua esposa, da tua família, tua vida espiritual. Eu falei para o irmão Renato, tua vida espiritual, o irmão Firmino sabe de tudo. Mas não deu outra. A hora que ele viu o irmão Renato, você aqui, irmão Renato, aí já começou.
E a irmã Elisa, eu falei, eu que estou lá, às vezes erro o nome da irmã, o irmão Firmino. Mas, graças a Deus, você vê que o povo está conectado, o povo está acompanhando dia a dia o processo, mesmo pela internet, mesmo uma vez por mês, mas os irmãos estão todos alinhados, sendo alimentados, juntos, conhece todos vocês, né? E o irmão Raimundo, então, quando viu o irmão Renato, e aí eu tive que falar, vocês estão aparecendo aí no mundo, né? Ei, irmão Renato, irmão Raimundo, aquela coisa, né? Foi tão forte que derrubou minha live. Ei, mas foi maravilhoso, maravilhoso. O irmão Renato trouxe-lhe uma palavra sobre decisão, né? É decisão? Oportunidade, né? E os testemunhos, irmãos, dentro desse pouco tempo que a gente tem ido para lá, quantos e quantos testemunhos aqueles irmãos têm recebido, têm tido da presença de Deus. Se você ficar com eles, né, irmão Renato? O irmão João esteve lá, mas a irmã Solange, mas você passa a noite eles contando testemunho de cura na família, amigos, coisas sobrenatural mesmo. E é prazeroso, não é? Prazeroso. Compensa dormir 1h da manhã, chegar em casa, né? 1 da manhã, e a viagem, eu disse para os irmãos lá, eu faço com gratidão. Com gratidão. Hoje já tem um número maior, Deus está aumentando o trabalho lá. Mas começamos com 2, com um casal. Né? Com o casal, é mais de 3 horas de viagem, né? Mas é uma bênção, compensa. E são parentes da irmã Sara, né? A irmã Nice, a irmã da irmã Noemi, são parentes aí. Ela é o quê? É parente do seu pai, né, irmã Sara? Prima, do lado do pai, né? Assim. Então, graças a Deus. O irmão Firmino, ele ficou nos ouvindo 7 meses pela internet para tomar a decisão dele. 7 meses, e o irmão Raimundo também. 7 meses acompanhando, ouvindo, examinando as mensagens, as pregações. E aí, entre 2 pastores, a irmã e o irmão Firmino disse, o pastor Pedro é o nosso pastor, vamos entrar em contato com ele. Eu não posso ir lá, não sei como é que vai ser. Mas eu disse, não, irmão Firmino, 1 vez por mês eu estarei aí com vocês, né? Não, pastor, tudo bem. E eles estão super alimentados. Às vezes mais alimentado de quem está assistindo o culto todo dia presencial. Essa é a verdade. Você quer ver, conversa com eles, você vê o quanto Deus tem operado naquelas vidas. Né? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós que temos 2 cultos, 3 cultos por semana, com a presença do pastor, não damos valor. Não damos valor. E essa é uma tendência humana. Às vezes dá valor depois que perde. Ei, eu perdi o pai, perdi a mãe, agora não tem mais jeito. Por que eu não fui mais obediente, né? Eu perdi o pastor, olha, eu tinha aquele companheirismo tão bom com a igreja. Eu era tão feliz naquele companheirismo com os irmãos ali, com o pastor. E agora eu não valorizei, perdi. Não dei valor. Às vezes não tem a humildade de voltar a pedir perdão, que seria muito mais prazeroso diante de Deus, pessoa pedir perdão, pastor, me perdoa por aquilo, eu falhei, errei. Certamente Deus o abraçaria é o que Deus faz, né? Em mim, em você, passa por cima, mas a pessoa, por não dar valor, ela perde. E depois, lá na frente, ela vai chorar. Ela vai chorar, né? Às vezes não chora por fora, mas por dentro
Porque não apaga, irmão. Tudo que a gente faz para o outro, né? Até o erro, sabia? Você perdoa, mas esquecer, você perdoa, mas sempre você vai lembrar, porque você é humano. Agora Deus não. Deus, ele apaga e esquece, como se nunca tivesse acontecido. Mas faça o bem sem olhar a quem. Valorize tudo que Deus te deu, trabalho. Tem gente que não dá valor no emprego que tem. Depois que perde, aí sai andando aqui para ali, lá caçando aqui, caçando ali, e não é. Dê valor, veste a camisa da empresa. Dê o que você tem, faça o melhor, porque foi Deus que te deu, foi Deus quem nos deu, não é verdade? Então nós devemos dar valor, dar crédito, tá certo? E assim é no ministério, assim é no ministério, os diáconos, pastor, tocadores, músicos, que não der valor vai perder. E não pense você que Deus está dependendo de você, não é você que depende de Deus, tá? Eu sou o melhor tocador da igreja, se eu não tocar, a igreja para. Mentira diabólica. Antes de você chegar, a obra já estava andando. Antes de eu chegar, a obra já estava andando. A obra é de Deus, o trabalho é de Deus, e não para por causa de mim, e nem de qualquer um que não leva as coisas de Deus a sério. O irmão Brana disse aos tocadores, na mensagem, possuindo todas as coisas, você que sai lá no mundo, toca no mundo, vive lá os prazeres mundanos, espírito mundano, e vem na igreja tocar, você nem digno da ceia é. Nem de tomar ceia você é digno, você não se arrepender disso aí. Então as coisas não é assim, não é de qualquer jeito. Tudo pode, tudo eu posso fazer. Posso ir lá comer a bolota lá do sistema denominacional, podre, imundo, sujo, e vir na igreja e comer as coisas sagradas de Deus. Aqui não é assim. As coisas estão abertas, liberado. Não, você quer fazer parte dessa equipe, desse ministério, respeita esse ministério. Seja meu filho, minha filha, seja jovens aqui, se você não respeita esse ministério, sai fora. Deixa eu tocar sozinho. Que eu sei que tem gente sincera. Nunca pense que o seu dom, porque toca bonito, você tem que comer bolota lá fora e comer aqui dentro. Pode ser meu filho, minha filha. E ainda posta na internet, Instagram, posta em Facebook, posta na mídia. Que isso, gente? Vamos parar com isso. Vamos parar de bagunça. Não é? Isso é Deus falando, é Deus te dando oportunidade. Nessa, aproveite. A outra eu não sei se você vai ter. Tudo pode, porque a igreja fulana lá, chega lá, bateria comendo solto, cobrindo tudo. E se eu estiver lá, eu respeito, porque é a igreja daquele pastor, é ele que tem que corrigir. É ele que tem que corrigir. Não sou contra a bateria, não sou contra guitarra, tá? Já tenho mostrado isso há muito tempo. Porque eu não sou contra a Bíblia e não sou contra a mensagem. Mas a desordem, o relaxo, o mundanismo, eu não aceito. Ou vamos comer a palavra de Deus santa, pura, a mensagem santa e pura, ou não. Nós não somos uma denominação. Nós não somos uma organização.
Pastor está bravo. Não, quem está bravo é o Espírito Santo. Quem está te corrigindo é o Espírito Santo. Nós não somos uma denominação. Aqui, se tiver bateria aqui, se um dia tiver, bateria não cobre voz de cantor. Porque se cobrir, eu vou falar. Instrumento não cobre voz de cantor. E o estúdio está aí para ouvir isto. Para não chegar nessa hora aqui e o pastor ter que falar, porque vai ouvir mesmo. Tudo dentro de uma sinfonia, como o irmão Brana disse na mensagem Shalom, é bem-vindo aqui no nosso meio. Sinfonia, cada instrumento no seu lugar, cada ministério no seu lugar. Mas passou disso é desordem. Deus não está em desordem, Deus não está em bagunça, Deus não está em mistura. Ou nós somos cristãos ou não somos cristãos. Ou nós estamos no ministério de Deus ou não estamos. Não é verdade isso? Ou então a gente vai engolir sapo, inseto e vamos achar que tudo está certo. Não. Então não é porque Deus tem nos dado essa liberdade, nós temos deixado Deus fruir no nosso meio, que nós vamos deixar o diabo tomar conta também não, dos nossos jovens, dos nossos músicos. E se fizer qualquer coisa, não é pelo meu consentimento. Mesmo meus filhos que estão aí com internet, Instagram, Facebook, e postando coisas em show, gospel, não é meu consentimento. Não é isso que eu ensino. E eu nunca fui, e Deus me dê graça para nunca ir num show gospel de cantora mundana que vai cantar para comercializar a fé dos outros, que não tem nada de conversão ali. Nossa mensagem é pura. O Deus que nós servimos, Ele é limpo, Ele é puro, Ele é verdadeiro, Ele é a palavra viva, é a fonte da água viva. Então atenção, músicos, cantores, pise certo no caminho de Deus, senão vocês vão ouvir. Eu estou falando aqui ao público, porque quando se publica não tem problema. Tem casos que a gente chama no escritório e conversa, mas tem casos que vai para a internet e é uma influência. Então aqui é a casa de oração, é a casa de Deus. Não deixe Deus pegar uma zorrague e descer no nosso lombo. Não é verdade? Então veja, o irmão Brana falou, não, se você faz isso, o conselho que eu te dou, fique longe da ceia. Não é só fazer festa, culto de jovem, aquele movimento e aquela coisa, e a igreja vendo tudo ao contrário. Prega aqui em cima, pastor prega bonito, depois lá, vida suja, imunda. E isso aqui é o que Deus tem falado, não pode. Ou nós somos cristãos ou não somos cristãos. Ou nós temos o Espírito Santo ou nós não temos o Espírito Santo. Ah, mas não tem problema. Vai, não tem problema. Sai carregado de rock and roll, depois quer trazer para dentro da igreja. Sai carregado de espírito, que a gente tem falado que é denominação, é do diabo, o irmão Brana disse, a denominação é do diabo, é espírito do diabo. E depois nós achamos que está tudo normal, gente, normal coisa nenhuma. Aqui não. Aqui, graças a Deus, nós temos o Espírito Santo para nos corrigir. Não faça mais. Nós estamos num tempo perigoso. Não mistura as coisas. Nós estamos quase no tempo daquela, sabe aquele momento de Ananias e Safira? Sabe? Por que mentisse ao Espírito Santo, Ananias? Você vendeu por tanto.
e está mentindo, só para não dar o seu dízimo certo, por causa desta mentira, você vai cair nos meus pés morto. Gente, não é brincadeira ministério. Música é ministério. O músico tem que seguir o pastor dele em cima da risca, o exemplo. Agora não mistura as coisas. Chegar em qualquer igreja, dar mensagem, eu vou. Não me escandalizo, não vou doutrinar aquela igreja, não tenho essa autoridade de corrigir aquele pastor lá na igreja dele, ele tem mensagem, ele tem Bíblia, mas eu não aceito as coisas desordenadas. Repito. Então veja se o pastor, ele apoia aquilo. Veja se o pastor aprova aquilo. Se ele não aprova, fica atrás do seu pastor. Fica atrás da palavra. Ele é responsável pela sua alma, pronto. Se o meu pastor não aprova, por que eu vou avançar? Se o meu pai, minha mãe não aprova, por que eu vou fazer aquilo? Isso é obediência? Deus vai aceitar o nosso louvor com rebeldia? Deus vai aceitar o nosso louvor desobediente, desonrando pai e mãe, desonrando a Deus? Aí cantamos bonito, tocamos bonito, e Deus olha, para mim isso não é nada, seu desobediente. O que eu quero de você é obediência, mais nada. O que eu quero da minha igreja é obediência. A igreja pode cantar bonito, o pastor pode pregar bonito, ir para o inferno e levar uma cambada de gente com ele para o inferno. Mas quem obedece, não. Quem obedece não sofre. Quem obedece só tem a ganhar. Só tem que ganhar, irmão. Então nós temos que, antes de pensar em cantar bonito, tocar bonito, é viver bonito. É viver bonito. Então, fica essa reflexão aos que trabalham comigo, porque você que toca aqui, você que canta aqui, você que presta um trabalho a Deus nesse ministério, você tem que saber que você tem que estar alinhado com o seu pastor doutrinariamente. Senão, não põe a mão nas coisas de Deus. Agora, o profeta diz, se você está lutando, agora, veja bem, ele corrigiu tocador que vai lá tocar no mundo e toca na igreja. Diz que nem era para tomar ceia. Mas ele disse, se você está arrependido, está lutando, arrependeu do que você fez, é seu dever tomar ceia. Não faça mais isso. Está vendo? Isso é a graça de Deus. É a misericórdia. Eu errei, mas eu reconheço meu erro, não vou fazer mais. E a prova disso é que eu não vou fazer mais. Eu não vou passar na frente do meu pastor. Eu vou falar, irmão, esses shows evangélicos aí do mundo, aí não tem nada de Deus. Aquelas pessoas chorando, não tem mudança nenhuma. Chora e aceita Jesus, mas está com o batonzinho na boca, está com a tesoura no cabelo, está de roupa que pertence ao homem. Que mudança, que conversão, que Deus é esse, que Espírito Santo é esse? Ei, o Espírito Santo muda a vida. Eu creio que o Espírito Santo está pegando, aqueles que Deus pega lá, muda a vida daquela pessoa, transforma. Agora porque Deus está lá, está fazendo, cuidado. Sabia que o crocodilo, para comer a presa, ele chora primeiro? A lágrima desce nos olhos dele? Então, meu irmão, não é qualquer tipo de emoção que você pensa que é o Espírito Santo, não. A emoção tem que ter uma vida.
Tudo é vida, preste atenção, tudo é vida vivida, tudo, não somos melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém, mas eu estou lutando para ser melhor, e nós estamos lutando para ser melhor. Olha aí o que está acontecendo no mundo hoje, bem pertinho de nós aqui, há mísseis, há tanques de guerra, há submarino de guerra, a coisa está num pavio de pólvora, nós vamos ficar brincando ainda de ser crente? A coisa está para explodir a qualquer momento, gente. O arrebatamento está às portas. E nós vamos brincar de ser crente, de ser evangélico? Nós somos cristão, nós somos a noiva de Jesus Cristo aqui na terra. E o mínimo que nós temos que fazer é lutar para chegar lá. Não sou melhor do que ninguém, você não é. Mas eu estou lutando, eu quero melhorar. Se eu errar, Senhor, me ajuda, eu quero me consertar, Senhor, eu quero ser melhor. Você quer ser melhor? Então que esse dia seja um dia de renovo. Para mim, para você, um dia de melhora. Um dia de melhora. Arrepender quer dizer dar meia volta. Deus abençoe a todos os irmãos que estão pela internet nos acompanhando nesta manhã. Nós teremos o dia de culto de jovem, trabalho com a mocidade. E eu já quero dizer para o irmão Natanael, aí os irmãos do estúdio, hoje eu quero aquela mensagem daquele pastor americano que pregou lá no... Só corta na mensagem. Nós vamos ouvir aquela mensagem, sentado hoje à noite aqui. Daquele americano, irmão Natanael. E vai ficar no nosso canal, porque no dia que ele pregou... Chapecó. Aquele americano que pregou lá em Chapecó, hoje eu quero deixar gravado no nosso canal, porque no dia não foi transmitido. E que mensagem, que pregação que nós ouvimos. Então vamos ter aí, eu não sei quantos minutos foi, mas nós vamos ganhar o tempo para ouvir aquela mensagem, que eu desejei muito que tivesse transmitido no canal e não foi. Foi no domingo, né? Foi isso? Ou no sábado? Domingo de manhã. Então é isso aí, graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos pela internet, Brasil e o mundo, que estão conectados aqui conosco nesta manhã. Irmão Firmínio, irmão William, Maria das Dores, Ivan Soares, Lélia Santos Oliveira, Naum, Zilene Mota, Renato Aparecido, Maria Lucimelque, João Vitor, Juraci dos Reis, irmão Raimundo, Benedito, a irmã Melrone. Irmã Melrone, falei com ela, a igreja está com saudade da irmã, não está? Quem está com saudade da irmã Melrone? Meu Deus, esse dia eu falei, não, tem que mandar uma mensagem para a irmã Melrone. Sumiu. Pastor, eu estou aqui em casa ouvindo, estou sendo muito abençoado, mas eu estou com saudade. Logo os irmãos vão me ver lá na igreja. Então, quem sabe hoje à noite, hein, irmã? O seu filho também, o irmão Marcelo. Irmão Marcelo, um abraço. Vocês têm feito muita falta. Maneide Ventura, Mandora Cruz, Paulo Prestes, Margarete Batista, Deus abençoe. Bom dia, pastor Pedro, Deus abençoe toda a igreja. Estou sendo muito abençoada com suas pregações. Só bênção sobre bênção. Muitos comentários aqui, muitos pedidos, muitos dizendo assim, pastor, nós precisamos. Fala, Deus, na boca do teu filho. Alguém disse, o pastor está bravo hoje. Não é bravo, isso é amor, gente.
Eu já fui muitas vezes interpretado aqui, porque você quer ver o Espírito alvorar a bandeira quando o diabo vem querer invadir aqui. E não é bravo, é defendendo o que Deus nos deu. Você é de Deus, foi Deus que te deu esse dom. Foi Deus que te chamou para Ele, não foi para o mundo. Amém? Você já pensou o dom que Deus me deu, eu usando lá no meio denominacional? Eu sei que eu tenho um dom de cura. Não estou me engavando aqui. Mas Deus me chamou e Deus falou comigo, eu era jovem. Primeira vez que eu orei para um bebê morrendo no hospital, ele sorriu nos meus braços. Você já pensou uma mãe? Foi a primeira experiência que eu tive com Deus. Se esse chamado, porque dons é dado sem arrependimento. Isso que nós temos usado lá fora, você acha que eu estaria com um grupinho de irmãos igual nós estamos aqui? É porque eu prego a verdade. É porque nós cremos na verdade, sabendo que é poucos que vão permanecer com a verdade. E dentro desse pouco é você, sou eu. Mas o dom que Deus te deu, usado lá fora, misericórdia, leva uma enxurrada de gente para o inferno. Primeira vez, cheguei no hospital, a mãe chorando e o bebê gritando no braço dela e lágrimas caindo na criança. Eu entrei no quarto, aquilo revolucionou o hospital inteirinho. O diabo pegou as enfermeiras do hospital, tu queria me chutar para fora. Eu disse, agora eu saio. Deus já fez a obra. Mas o bebê, de pranto de dor, olhou para mim e riu. A mãe olhou assim, ficou, uai, e lágrima descendo. Dom, Deus deu dom, Deus me chamou para isso. Mas eu quero usar esse dom que Deus me deu para a causa de Deus, para cuidar do rebanho de Deus, cuidar da sua alma. Agora, depois que não quer, rejeita, vai embora, aí não tem nenhum compromisso mais. Mas quem deseja estar sob a liderança da palavra, do Espírito Santo, você tem que ter humildade e reconhecer que Deus te ama, que Deus não te quer ver sofrendo lá na frente, com esse espírito de rebeldia, de desobediência, nariz empinado para cima, cheio de orgulho. Se chover, misericórdia. Glória a Deus, vamos dizer glória a Deus? Aleluia! Você sabe que a fama que está aí, a minha fama aí no mundo, que eu tenho fama, mas no mundo aí, é o pastor que não corrige, é o pastor que não ensina, é o pastor, não é isso que falam? Mentira, porque aqui nós temos a centralidade da palavra, da mensagem. Todos nós deveríamos valorizar isso, irmão. Deus me deu a revelação da centralidade da palavra, da música. Eu não sou músico, mas o Espírito Santo é músico. Ele conhece, ele sabe quando a coisa está alinhada com a palavra, a igreja, Deus confirmando aí, mas quando a coisa sai fora, ele sabe também, ele fala, opa, isso não. Mas um pastor que sabe, hoje, graças a Deus, porque até guitarra nós fomos ensinados há muito tempo que era do demônio. E muitos que não estão comigo hoje, ouviu eu falar, guitarra é do demônio, o instrumento é do demônio. Aí Deus vem e diz, opa, demônio não cria nada não. O diabo não tem esse poder criativo, ele entra nas pessoas, ele unge, como ele unge no violão, no teclado, na bateria, é aí aonde tem que ter o maestro, o regente, chamado Espírito Santo. Opa, abaixa aí, a coisa está fora. Ei, tem que ter uma sinfonia. É isto. Mas tem os radical, os legalistas, que não quer nem andar. Eles olham assim um instrumento na igreja, uma bateria na igreja,
Como nós temos andado por aí, eu fui abençoado e fomos abençoados, não me escandalizo, hoje eu sei o que é realmente adorar o Senhor, com liberdade, mas não com mundanismo, mas liberdade no Espírito. Deixar Deus trabalhar. Gente, ontem, depois da palavra do irmão Renato, você pensa que, olha, li mensagem, só disse assim, ó, eu vou pregar, está aqui, ó. Não, acho que está ali a mensagem. Eu vou falar baseado nesta mensagem. Não li um parágrafo, mas tudo que alguém podia pegar a mensagem e ia lá, ó. Unidos sob uma cabeça. Foi a mensagem de ontem. Quem é o nosso cabeça? O Espírito Santo. Quem é que dá a voz de comando no seu corpo? A cabeça. Se a sua mente parar, o corpo todo para. Não é isso? E olha, e foi, né, irmão Renato? E foi aquela benção, aquele Pentecoste. Parece que os irmãos não queriam nem ir embora. Só dar testemunho depois do culto. Isso é bom demais. Amém? Vamos nos pôr de pé. Vocês estão felizes com Jesus? Moagnaldo? Bom dia, companheiro. Glória a Deus. Irmã Darcília, irmã Lídia, irmã Regina, irmã Yasmin Guedes. Bênção sobre bênção. Que Deus continue nos dando esse dia de bênção, de vitória. Gente, isso cura. Isso cura pela internet, isso cura aqui presente. O diabo tem que saber que aqui no nosso meio ele não tem brecha. Aqui não. Aqui é Deus que domina, é Deus quem manda. Abra a tua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 10. Nós estamos com a mensagem, o véu interior. E o profeta leu Hebreus 10, verso 19. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado o merecedor, aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, como que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, porque bem conhecemos que aquele que diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor.
E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Assentai-vos, irmãos. Glória a Deus. O véu interior. Essa mensagem está à disposição da igreja. Quem não pegou ela, é a última mensagem, chegou agora. O véu interior. Nós, na quinta-feira passada, ficamos aqui neste versículo, ou seja, neste capítulo, né? Parágrafo, bem no começo desta mensagem, onde alguém indagou o irmão Brana sobre a cura divina. E o profeta disse: eu nunca disse que eu sou curador divino, eu nunca falei isto. É o parágrafo, irmão Renato anotou aí, o parágrafo 8, né? 7, 8. Bem aqui no começo está aquela interrogação daquele homem que escreveu para o irmão Brana. Depois você vai ler o 7. Mas no parágrafo 8, ele disse: nenhum homem jamais alcançará o nível em que Jesus encontrava. Está vendo? Nenhum homem alcançará aquele nível que Jesus encontrava. O profeta disse: se encontrava. Ele era Deus, Deus encarnado, manifestado aqui na terra em carne, para nos dar o que Deus era. Deus estava em seu Filho, reconciliando o mundo consigo mesmo. Nenhum homem jamais alcançará este nível. Quem está mostrando aqui é o profeta. É um homem que orava, câncer caía na plataforma, era colocado aqueles tumores em forma de caranguejo em vidros, aleijados andava, braço crescia, cadeirante levantava da cadeira de roda e andava, soltava maca e tantas coisas, ressurreição, tudo isto em seu ministério. Mas ele diz: nenhum homem chegará ao nível de Jesus Cristo. Nenhum homem tomará o lugar de Cristo. Ei, isso já não desperta, já não é uma chamada para as pessoas pararem de olhar para homem. Nada, irmãos, compara o grande amor de Deus por cada um de nós. Compara ao nosso Deus. Quando ele deixou o seu caminho, ou seu amigo, quando ele deixou seu amigo enfermo, e o próprio Paulo sendo esbofeteado por uma enfermidade, todas as coisas, muitas coisas, as pessoas simplesmente leem a Bíblia sobre a luz em que ela foi escrita. Isto é tudo. Só leem o que pensam. Muitas vezes nós somos assim, só queremos o que nos serve para o nosso ego.
Só queremos ouvir o que serve para o nosso ego crescer lá em cima. E não queremos ser corrigidos pela palavra. Mas veja, as pessoas simplesmente não leem a Bíblia sobre a luz em que ela foi escrita. E não é só a Bíblia, não. A mensagem também. Há uma luz, irmãos. Por detrás da letra, há uma unção. Por detrás daquela palavra, há uma unção. E eu sempre tenho falado com Deus: Senhor, não me deixe pregar a mensagem do teu profeta sem aquela unção que ungiu ele para pregar. Não é ler, somente ler. É entrar na unção. Quando você entra na unção, irmãos, do culto, automaticamente você é curado no banco, sem perceber. Aleluia. Você é abençoado sem perceber. Você está na unção do que foi pregado. Quando o irmão Branham pregou essas mensagens, não eram em livros, eram em fita cassete. Tinha um gravadorzinho lá gravando, um irmão com um gravadorzinho. E quando ele pregou, ele orou, ele meditou, ele buscou, foi para a caverna, foi para o mato, orar, buscar uma inspiração, uma unção. E as mensagens que nós temos, ela veio sobre uma unção de Deus sobre o irmão Branham. Por isso que o irmão Branham sempre dizia: não sou eu curador divino, curador divino é Jesus Cristo. Eu sou um homem falho, sujeito a errar, mas esse Deus que fala com você, Ele não falha, Ele não erra. Ele não falha, Ele não mente, Ele não é um espírito de mentira. O que Ele diz, irmão, agarre na palavra de Deus. Diga-se: eu creio, Senhor, em Tua palavra, e eu creio em cada versículo da Bíblia. Isto é tudo, só leiam o que pensam, e é assim que obtém todas essas ideias. Você já pensou, as denominações hoje, elas pegaram Mateus 28, 19, o que ela pensa, e leu ali, e se fechou ali, se isolou, organizou. E a própria teologia diz que quando um homem, um pregador, lê um versículo e isola nele, bem ali morreu. No entanto, estão mortos e não sabem, mortos espiritualmente. Leu o que eles querem, formou uma ideia daquilo, formou uma doutrina nicolaíta. Por falar em doutrina nicolaíta, vocês vão ver em breve esse pastor mastigando com a igreja cada doutrina. Quero pegar, vamos ter um culto, uma escola sobre o nicolaíta. Vamos ter um culto, uma escola sobre Jezabelita, Balanita. Para vocês verem que são ideias. É ler só o que quer ler. Isso é um perigo, irmão, irmã. Um perigo o pastor lê só aquela ideia e injeta no povo aquela ideia isolada, e aí o povo sai semeando aquilo como se fosse verdadeiro.
Agora, a Bíblia diz que tudo é confirmado por boca de 2 ou 3 testemunhas. Veja se Mateus 28:19 tem uma testemunha para sustentar a ideia de nossos preciosos irmãos denominacionais, dos nossos queridos irmãos. Tem uma só, já serviria, mas não tem um batismo nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo na Bíblia Sagrada. Portanto, não tem validade bíblico, não há validade escriturística essa ideia que o batismo é nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Então você tem que comparar versículo com versículo. Você tem que comparar os parágrafos. Hoje temos aplicativos. Você tem a mensagem na palma da mão. Você quer saber de um assunto? Vai lá e pesquisa. Eu quero saber sobre comportamento. Digita lá, comportamento cristão. Você vai encontrar os parágrafos que o irmão Brana, as mensagens que o irmão Brana falou sobre aquele assunto. Tem na Bíblia também. Eu quero saber na Bíblia sobre tal assunto. Gente, até as crianças hoje estão com a Bíblia na palma da mão. Infelizmente elas usam para joguinhos, né? Elas usam para jogos. Perde tempo com jogo de videogame, joguinhos pela internet, passatempo. Por que não vai ler Bíblia? Você já sabe ler, menino. Ô menininha, você já sabe ler, já sabe mexer na internet, vai ler Bíblia, vai ler mensagem. Pega um desenho da Bíblia, e tem tantos desenhinhos bíblicos que as crianças poderiam estar passando o seu tempo, ao invés de estar nesse joguinho de monstro, matando, ensinando o seu filhinho a ser sanguinário, matador. Psicopatas, crianças psicopatas, jovens psicopatas, com frieza, porque esse joguinho está transmitindo, passando isso para elas. Pode matar sem dó, sem piedade. É isto que esse jogo tem feito. É isso que deveria ser proibido, entrar nos lares. Mas não, é uma enxurrada. O profeta disse: nossos mercados estão cheios de vulgaridade, coisas vulgares, pecado. Nossas casas estão sendo invadidas pelo diabo, com esses jogos, perdendo tempo naquilo que não edifica, perdendo tempo naquilo que transforma. Você é transformado, irmão, irmã, por aquilo que você está lendo, por aquilo que você está vendo, ouvindo. Veja o rock and roll, ele transforma a roupa daquela moça, daquele jovem, o cabelo. Veja o espírito do rock and roll nas pessoas hoje, o que tem causado tatuagem, monstros, corte de cabelos. Logo você vê o que ele gosta, o que ela gosta na aparência. A tua aparência te denuncia. O teu cabelo, a tua roupa, tua maneira de viver fala o tipo de coisa que você gosta de ler, o tipo de música que você gosta de ouvir, está refletindo em você automaticamente. Você é transformado pela leitura, pelo livro. Tem bons livros, sinceramente, há bons livros, bons escritores,
Se você perguntar para mim, pastor, qual é o livro de um bom escritor que o senhor lê, para o senhor inspirar neste livro, eu digo, o meu livro é a Bíblia Sagrada, é a mensagem do profeta. Não tem nada contra pregador que cita o grande filósofo, grande isso, grande aquilo, tudo bem, mas eu só me inspiro na Bíblia Sagrada e na mensagem do profeta. O que ele fala de alguém, o que ele fala sobre aquele escritor, eu falo que o irmão Branham falou nas mensagens. E sou eu. É o livro que eu amo ler. É o livro que eu gosto de falar dele. É a Bíblia Sagrada, é o livro dos livros. É o livro dos livros, é o livro mais vendido no globo terrestre. É o livro real, é o livro que te mostra para você, irmão e irmã, o dia de ontem, o de hoje e o que vai acontecer amanhã, já está aqui neste livro sagrado. É o livro atual. Quando perguntaram para o irmão Branham, como que eu faço para mim ser cheio do Espírito Santo? O profeta diz, leia a Bíblia e ora. Ele não disse para mim ler a Bíblia daquele grande filósofo, o livro daquele grande filósofo, daquele grande erudito, mas ele diz, quer ser cheio do Espírito Santo? Jovem, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ter um casamento abençoado? Quer ter um noivado abençoado? Quer ter um lar abençoado? Não tire a Bíblia de dentro da sua casa. Não tire a leitura da Bíblia. Hoje as pessoas estão com vergonha de colocar a Bíblia entre os braços. Era o que você mais via antigamente, era pessoas indo para a igreja com a biblinha aqui assim, ó, segurando. Hoje quase você não vê crente com a Bíblia assim agarrada no peito, no coração. Era o único livro que eles tinham. Mas hoje apareceu tantos teólogos, tantos eruditos, tantos sábios, tantos escritores. Nada contra você ler um livro, mas saiba de uma coisa: o livro dos livros é a palavra do Senhor. O único livro que te dá o Espírito Santo é a Bíblia Sagrada. Leia a sua Bíblia e ora, diz o irmão Branham. Leia a Bíblia e ora. Quer vencer? Quer ter bênção? Quer ter sucesso? Quer tudo de Deus? Bíblia. Não tenha vergonha desta Bíblia. Deixa ela no balcão da sua empresa. Leia ela lá. Não tenha, mas os meus clientes, não importa. O diabo aqui na minha casa, na minha empresa não é bem-vindo. Mas todos que Deus mandar aqui vão sair daqui abençoados. O doente vai chegar na minha casa e vai sair curado. O doente vai chegar na minha empresa e vai sair curado, vai sair abençoado. Porque aqui tem Deus. Você quer Deus longe da tua casa? Você quer Deus longe da tua empresa? Vai passar necessidade porque és um cristão? Não, você vai ser abençoado mais ainda. Porque quem manda é Deus, irmão. Deus vai lá no coração daquela pessoa e diz: vai lá no meu servo lá, vai lá na minha serva, vai lá, que eu vou te abençoar e você vai abençoar ele. Vai abençoar aquela empresa, vai abençoar aquele trabalho. Onde está os cristãos de verdade? Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui.
O mundo está moderno. A coisa ficou moderna. Ficou bonita. Laodiceia, rica, bastada, moderna, aparência. Mas o evangelho que nós pregamos é assim. O próprio Deus orando, ele disse assim, ele orando: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e revelaste aos pequeninos, aos pequenos. O irmão Brana vem e prega a mensagem: Deus escondido e revelado em simplicidade. Simplicidade. Deus nas pequenas coisas. Deus na humildade. Deus, aleluia, naquele espírito humilde, sem pisar no outro, sem desfazer aquele porque não tem o que você tem, não tem os bens que você tem, aquele orgulho. Não, é o contrário. Quanto mais Deus te dá, você quer repartir, você quer ajudar o próximo, você quer fazer o bem. Isto é vida de Cristo, não é? Eu tenho, os demais se viram. Não me importo. Esse evangelho, não me importo com o próximo, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é: se Deus me deu, e quando Deus dá, é para repartir, é para sobrar. Deus dá para sobrar. Deus não gosta, sabe? Eu sempre tenho pregado assim, ó, irmão, se alguém for na sua casa, não tenha miséria. Pode fazer que Deus vai dar. Ah, mas vai encher isso, vai encher aquilo, vai vir muita gente comer na minha casa. Não. Cada caso é um caso. Mas se você fizer aquela panelinha e chegar mais alguém, você orar, olha, você vai olhar na panela e vai dizer: ainda sobrou. Podia ter vindo mais. Porque o que Deus abençoa não é para faltar, é para sobrar, é para repartir. Deus nos abençoou, foi para repartir. Deus nos deu autoridade na palavra, é para repartir. Venha, vem comer desse maná. Eu fico imaginando quando aquela viúva, quando o profeta disse assim, ó, de hoje em diante, a farinha da panela não acabará, o azeite da botija não faltará. Quando ela voltou lá na panela, aquilo estava borbulhando, fluindo, né? Fluindo. Palavra do irmão Tiago, irmã Noemi, lá no lote de Guapiara, primeira vez que nós pisamos naquele lote lá. Eu, saudoso da memória, o irmão pai da irmão Ivo Prudente, o Antônio Calado, o irmão Tiago, ele disse assim: pastor, deixa fluir. O irmão Tiago nem de conversar muito ele é. Aí sai uma palavra, irmão, que vindicou tudo, aquela obra ali, né, irmão? Você chega lá agora, meu Deus do céu, não é eu, não é o irmão, não é... olha, fluindo. E vai fluir mais, Deus não vai deixar parar. Deus não vai deixar parar, porque a palavra é essa: deixa fluir. Deixa as coisas acontecer, aleluia. Vamos deixar a palavra de Deus fluir no nosso coração, na nossa alma. Veja, no parágrafo 11, o profeta diz: agora, esta noite, a minha opinião é que tudo
Agora, eu sei que Deus pode fazer coisas que não estão escritas nesta Bíblia. Deus. Mas será que eu posso? Será que você pode aumentar, tirar, acrescentar? Ele tem feito isso em todas as eras. Ele faz coisa que ele escreveu em sua palavra. E se as pessoas quisessem ser realmente fundamentais e dissessem a Moisés, quando ele levantou a serpente de bronze para a cura divina, uma serpente de bronze para a cura divina, e as pessoas olhavam, naquela serpente era curada, mas Deus não disse que não terás outro Deus além dele? Não é idolatria? Não, não é idolatria. Aquela serpente representava que ela já tinha sido morta lá no Calvário, era um tipo que o diabo já tinha sido vencido, derrotado, e quando a pessoa olhava, ela não olhava para a serpente, olhava para o que significava aquela serpente ali, Calvário. Jesus venceu no Calvário, ele venceu a doença, ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Oh, que coisa! O que diriam? Agora deixe-me voltar aos escritos e descobrir alguma vez. Foi previsto que eles levantariam uma serpente de bronze. Eles não conseguiram encontrar, mas Deus o fez de todas as maneiras. Vocês creem nisso? E se o homem no tanque de Betesda, onde um anjo descia e agitava as águas, e se algum indivíduo quisesse ser tão fundamental a ponto de dizer, bem, espere um momento, deixe-me olhar na Escritura Sagrada e descobrir se algum dia um anjo desceu sobre a água e agitou a água, eles não poderiam ter provado isto pela Bíblia, mas Deus o fez de todas as maneiras, é isto certo? E quando eles deitavam à sombra de Pedro, curava o enfermo. Isto foi depois da grande parte escrita do Novo Testamento. E se eles tivessem dito, deixe-me ver se está escrito na palavra que eles se deitaram na sombra de um homem e serão curados, eles não poderiam ter provado, mas Deus fez isto. Onde Pedro passava, a sombra dele ia curando as pessoas. Eles podiam caçar uma escritura, não encontrar, mas Deus fez isso em Pedro. Eles não podiam ter provado, mas Deus fez isto mesmo assim, correto? E quando Atos 19, quando Paulo tomava lenços e aventais do seu corpo e enviava aos doentes, se alguém dissesse, ora, isso não está escrito na Bíblia, mas Deus o fez de toda forma, vê, isto é certo. Portanto, Deus opera de maneira misteriosas ao realizar suas maravilhas, mas para mim, é aí onde as pessoas têm que tomar cuidado, porque numa direção de Deus, Deus fala, faça isso, mas não está na Bíblia, mas Deus mandou fazer. Agora tem uma coisa, quando Deus fala, aquilo cumpre, aquilo acontece. Você crê assim? É isso que o irmão Branham está dizendo. Para mim, a base de tudo isto tem que vir primeiro da Escritura, a palavra eterna de Deus. Essa é a base da salvação, essa é a base da cura divina. E quando o pastor fala, irmão, tua sombra é ungida, aí ele pode dizer, Deus ungiu a sombra de Pedro. Traga um lenço, traga um avental, e vamos orar, e Deus vai curar. Deus vai curar, porque tem Bíblia. Deus fez isso. Fez ou não fez? Deus não curou através dos lenços e aventais? Deus cura hoje, mas tem coisa que Ele manda você fazer. E aonde está isso? Não, vai e faça. Deus vindicou no seu coração, confirmou ali dentro. Você faz porque Ele mandou, mas se Ele não mandar, não faça. Amém? Glória a Deus. Vamos abençoado.
Não há ninguém maior do que o nosso Deus. Não há nenhuma igreja maior do que o nosso Deus. Não há nenhum pastor maior do que o nosso Deus. Não há nenhum cantor maior do que o nosso Deus. Não há ninguém maior do que o nosso Deus. Ele falou. O irmão Raimundo estava testemunhando ontem, e isso é maravilhoso. Estava com o celularzinho no bolso, no trabalho. Celular no bolso. Num culto, ouvindo a palavra, num culto aqui. Eu disse, aí eu citei, né? Falei, nossa, eu dei um abraço na irmã Ana, ela até assustou. Vem cá, irmã, deixa eu dar um abraço, não sei. Aí falando sobre o abraço cura, o abraço liberta. Aí tinha um homem lá, um companheiro de trabalho, não gostava dele de jeito nenhum. E ele trabalhando, disse, se aparecer um aqui, eu vou dar um abraço. E logo quem vem na frente, esse homem, que não gostava dele de jeito nenhum. Aí ele chamou, fulano, vem cá, deixa eu te dar um abraço. Ô Raimundo, você está bem? Está acontecendo com você, Raimundo? Não, deixa eu te dar um abraço, depois eu te explico o que está acontecendo. Raimundo, você está bem? Vem cá. Aí ele deu um abraço no homem, naquele que não gostava dele lá dentro da empresa de jeito nenhum. Deu um abraço. Mas o homem era implicante com ele. Qualquer coisa ele estava na... vem cá, faz isso, faz aquilo. Está bravo, nervoso, não gostava de jeito nenhum. Deu um abraço, mas ele ficou desconfiado. Mas está acontecendo com o Raimundo, né? Aí o irmão falou, não, ó, escuta aqui, ó, o celularzinho pregando dentro do bolso dele. É que eu ouvi o meu pastor falar que um abraço cura, que um abraço liberta. E o primeiro que aparecesse aqui, eu ia dar um abraço, e é você. Então pode abraçar. Aí abraçou ele, virou o maior amigo dele na empresa. Tudo que ele vai fazer lá, ele vem perguntar, Raimundo, posso fazer isso? Você acha que dá certo? Ei, aceite o abraço de Deus agora. Abra os seus braços assim, ó. Você em casa, você pela internet, receba o abraço de Deus agora e seja curado, seja curada, seja liberto no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Maior que um grão de areia, vemos a pedra. Maior que a pedra, vemos o monte. Maior que o monte, as cordilheiras. Maior que tudo, porém, não há ninguém. Quem é maior que tudo? O nosso Deus. Graças a Deus. Aleluia. Santo. Vemos a pedra, maior que a pedra, vemos o monte, maior que o monte, a cordilheira além, maior que tu, porém, não há ninguém. Ninguém maior que tu, meu Deus, não há ninguém que se compare a ti, não há no mundo ou lá no céu também, porque maior
que tu, não há ninguém. Maior na criação, vemos o homem, maior que o homem, vemos os anjos, maior que o anjo, arcanjo e querubins, maior que tu, porém, não há ninguém, não há ninguém maior que tu, meu Deus, não há ninguém que se compare a ti, não há no mundo ou lá no céu também, porque maior que tu, não há ninguém. Maior que a lua, vemos a terra, maior que a terra, vemos o sol, maior que o sol, o universo além, maior que tu, porém, não há ninguém, não há ninguém maior que tu, meu Deus, não há ninguém que se compare a ti, Senhor, não há no mundo ou lá no céu também, porque maior que tu, não há ninguém. Maior que a lua, vemos a terra, maior que a terra, vemos o sol, maior que o sol, o universo além, maior que tu, porém, não há ninguém, não há ninguém maior que tu, meu Deus, não há ninguém que se compare a ti, Senhor, não há no mundo ou lá no céu também, porque maior que tu, não há ninguém, não há ninguém maior que tu, meu Deus, não há ninguém que se compare a ti, não há no mundo nem lá no céu também, porque maior que tu, não há ninguém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Até logo mais no culto de jovens.
Venha, traga um amigo para ser abençoado. Graças a Deus. Para conhecer esse Deus que é maior que tudo. Amém. Abençoa um ao outro. Estou aqui, ainda estou aqui. Ainda estou aqui, depois de ter passado por vales e montanhas, por rios e mares, por covas tão profundas, pelo desprezo, e o meu preço era nada. Ainda estou aqui, posso que acreditei que o meu Deus, que eu tanto amei, estaria comigo nas horas mais difíceis. E foi isso que aconteceu. Estou aqui, posso gritar ao mundo que eu venci. Passei por tudo na minha vida, o céu venceu e o inferno me perdeu. O inferno me perdeu, subindo a montanha, senti o amor de Deus. Dentro do vale, a paz me alcançou. Nos rios e mares, não me afoguei. Tirei ao mundo, ainda estou aqui, ainda estou aqui. Quem me vê cantando beça aqui todo tempo, foi só alegria.
e que nessa vida nunca tive motivos pra chorar. Quem me vê cantando nunca imagina que eu passei noites escuras. Pensa que minha vida foi viver feliz e só cantar. Mas não foi bem assim. O deserto atravessei, os pés doendo com as surradas dos espinhos. Ai, quantas vezes eu gritei, Senhor, porque a dor não suportei. Deus, será que eu vou morrer nesse caminho? Mas quando eu pensava que estava só, o Todo-Poderoso aparecia, renovava as promessas, me lembrava do que Ele fez, e palavras de conforto Ele me dizia. Lembra da nuvem de dia, fui eu. Lembra da coluna de fogo, fui eu. Eu fiz pedra jorrar água pra você beber. Lembra do maná do céu, fui eu. Lembra do caminho no meio do mar. Canta, pois sou eu quem cuido de você. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te deter. E se te acusar, eu defendo você. Eu te abençoo aqui, eu te abençoo lá. Onde pisar teus pés, abençoado será. Eu tomo, exalto, humilho, abato e honro. Dou e tiro, tenho, faço, mando, eu posso, eu sou. Eu posso matar, eu faço viver, eu posso exaltar, eu nem posso abater. E se eu quero te abençoar, quem vai contender? E se eu quero te abençoar, quem Abaixa vai aqui. contender? Não tá dando para atender aqui no escritório, muito alto.